A gente noticia aqui novamente que o número de mortos já subiu para 492 mortos no Líbano e o número de feridos já subiu para 1.645. Se a gente somar, inclusive, Henrico, com o número do dia do atentado aos pagers e o número do dia, né, dos walkie-talkies, já se passa aí as cifras de quase 6 mil libaneses feridos. E com esses ataques, Israel quer forçar uma escalada regional e o que pode colher com esses ataques é somente a escalada da luta armada levantina. É importante, pessoal, a gente retratar aqui brevemente como Israel tem utilizado a mesma tática que hoje aplica no Líbano, como utilizou na faixa de Gaza. A gente se recorda no início da operação do dilúvio de Al-Aqsa, nos primeiros meses de guerra, que Israel fazia o quê? Falava para os palestinos evacuarem do norte da faixa de Gaza, se destinarem ao sul e, mesmo assim, com toda a falácia de que eles encontrariam ali no sul uma zona segura, sem bombardeios, eles continuaram bombardeando para exterminar o máximo de palestinos o possível. E hoje eles aplicam exatamente essa mesma tática terrorista. Eles mandam ordens de evacuação do sul do Líbano para que essas pessoas se destinem ao norte do Líbano e não dão sequer a chance para essas pessoas saírem de suas casas. Eles bombardeiam diuturnamente, como a gente assistiu no dia de hoje, gerando aí essa cifra de quase 500 libaneses mortos e mais de 1.600 feridos. Nem dá espaço para essas pessoas saírem de suas casas. E é certo que depois que as pessoas evacuarem, essas massas evacuarem, elas serão bombardeadas onde quer que estejam, seja no sul ou seja no norte do Líbano. No entanto, vale a gente tratar aqui que, embora a resistência libanesa tenha sofrido baixas nesses últimos atentados, foram 3 atentados seguidos que a gente acompanhou aqui de grande envergadura, né? A resistência libanesa, o Hezbollah, tem conseguido responder e respondido bem, né? As operações militares do Hezbollah se iniciaram no dia 8 de outubro em apoio à resistência nacional palestina e ela segue acontecendo, segue com um número expressivo de operações, mesmo diante desses ataques covardes por parte de Israel. O Hezbollah informou que lançou ataques contra a base aérea militar de Ramat Davi e o complexo de indústrias militares de Rafael, ao sul e norte do distrito de Haifa, no dia de ontem, dia 22 de setembro. E vale a pena a gente destacar aqui, a gente sempre faz esse esforço de destacar, Haifa fica ao norte de Israel, mas não fica assim tão próximo das fronteiras com o Líbano. Então a gente vê aí a grande capacidade do Hezbollah de conseguir penetrar o domo de ferro e mesmo ali sobrepassar as fronteiras de Israel, né, da Palestina ocupada, e conseguir desferir esses ataques contra alvos militares e industriais de Israel. Esses ataques foram feitos com mísseis do tipo Fadi-1 e Fadi-2. Esses mísseis foram fabricados em uma das bases subterrâneas do IMAD, com localização escondida de Israel, segundo o jornal libanês Al-Mayadin. Esses ataques também fazem parte do conflito, como chamado pelo vice-secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, como a batalha de ajuste de contas sem fim contra o Estado sionista de Israel, pelos recentes ataques terroristas que fizeram contra o Hezbollah e, obviamente, contra todo o povo libanês, mas também aí como uma resposta, como uma vingança, né, pelos ataques que tem feito contra todos os povos do Levante. E ele mostrou também que o Hezbollah não considera a resposta como concluída e que está pronto para continuar em guerra. Inclusive, os mísseis do Hezbollah penetraram mais de 50 quilômetros no território israelense. Essa é a distância mais longa que um míssil do Hezbollah conseguiu atingir até hoje, desde 2006. E para quem não se recorda, 2006 foi o ano em que Israel foi expulso do sul do território libanês pelo Hezbollah. E com a escalada da guerra nesse momento, o que a gente pode assistir é que o Hezbollah terá capacidade, junto com as demais organizações da resistência palestina, não só de impor uma expulsão definitiva, mas uma derrota contundente à besta nazi-sionista. Em 2006, os soldados da reserva do Hezbollah, que era inclusive bem menor do que o Hezbollah tem hoje de efetivo e de contingente de homens e mulheres nas suas fileiras, eles conseguiram impedir que as tropas terrestres de Israel avançassem mais do que alguns quilômetros na linha do armistício.
E isso é muito importante da gente colocar aqui, porque Israel foi humilhado por esse exército que naquele momento não atuava com a regularidade que atua hoje. O Hezbollah, após, inclusive, 2006, aumentou bastante a sua capacidade militar, a sua capacidade de combate operativa. E naquela época, a gente pode até comparar aqui, até um pouco grosseiramente, que ele estava enfrentando o que o Hamas é hoje. Então é importante a gente ver a dimensão e a capacidade que as forças da resistência nacional e anti-imperialistas ali do Levante, elas têm de conseguir se capacitar para expulsar o Estado sionista de Israel. É importante a gente colocar isso aqui e ver como Israel hoje tem persistido nos mesmos erros e vai colher, na verdade, uma derrota muito maior do que naquela época. Ana, isso é de fato um dado importante que você traz, principalmente esse, né, sobre o desenvolvimento do Hezbollah de 2006 para cá. É a mesma coisa que a gente comparar, por exemplo, o cenário de 2006 com o cenário antes ali de 2000, Guerra do Líbano, 1984, ou até a ocupação, né, do Líbano por Israel continua até os anos 2000, e na primeira invasão que Israel faz ao Líbano, consegue avançar de forma até significativa, porque estava ali, na verdade, ainda no cenário de guerra civil, o Hezbollah muito pouco desenvolvido, outras forças atuantes, mas também não tão desenvolvidas quanto o Hezbollah é hoje, e Israel consegue avançar de forma até profunda, assim, vamos colocar, no Líbano. Em 2006, o tanto que Israel consegue avançar não é nada se comparado ao que fez antes dos anos 2000, sobretudo ali em 1984 em diante. Então, de 84 para 2006 já tem um grande desenvolvimento do Hezbollah, e de 2006 para hoje, como você comentou, muito desenvolvimento também. Tem até um companheiro aqui no nosso chat, o Publius, ele diz: Hezbollah também se defendem em túneis. Será que vale a pena entrar numa guerra contra o Líbano? E sim, o Hezbollah também usa túneis para se defender. Em 2006 mesmo, na guerra contra Israel, o Hezbollah fez muito uso dessas estruturas subterrâneas para combater a invasão sionista, e hoje em dia ainda conta com uma vasta rede de túneis. Mesmo os mísseis Fadi-1 e Fadi-2, que foram lançados ontem contra o norte de Israel, eles foram lançados a partir de uma das bases IMAD. O Hezbollah tem várias bases IMAD, IMAD 1, IMAD 2, IMAD 3, IMAD 4, e são todas essas bases subterrâneas que contam com essas plataformas de lançamento de mísseis. A IMAD 4, por exemplo, ela é uma base imensa, subterrânea, de túneis, que fica dentro de uma montanha. Então é uma base extraordinária, assim, que mostra as capacidades militares mesmo do Hezbollah de operação. E é de fato, quando eu digo uma base imensa, é uma base que, por exemplo, caminhões transitam com facilidade dentro desses túneis, dentro dessa montanha. Então, sim, Publius, o Hezbollah usa túneis para combater o inimigo sionista. Não são túneis simples, são túneis muito complexos. E aí, se vale a pena, depende, né? O que Netanyahu quer fazer é, ao desatar essa guerra com o Hezbollah, atrair os Estados Unidos para a região. Os Estados Unidos, ele finge, ou melhor, ele não finge, né? Ele de fato não quer escalar tanto a situação. Ele fala que está com medo da escalada e que está se esforçando para desescalar, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos continua apoiando o Estado sionista de Israel, e nas últimas horas foi noticiado que mais tropas dos Estados Unidos chegaram ao Oriente Médio nesse momento de escalada. Então vale a pena para o Netanyahu, porque ele quer mesmo deflagrar essa guerra regional e atrair os Estados Unidos para essa entrada. Além disso, é claro, ele quer disfarçar as perdas militares que ele teve na faixa de Gaza com uma guerra no norte, e por aí vai. E Ana, algo que cabe a gente ver aqui, que é um fato muito importante, é que de fato o Hezbollah não foi enfraquecido nessa situação. E é muito importante a gente ver isso, porque a gente vê todo dia o Estado sionista de Israel lançando novos ataques contra o Líbano, e todo dia o Estado sionista, ele diz: atingir hoje 180 alvos do Hezbollah, aí amanhã atingiu 200 alvos do Hezbollah, amanhã atingiu 150 alvos do Hezbollah. E assim o Estado de Israel vai fazendo a sua contra-propaganda. Eu estava vendo uma análise do Palestine Chronicle, um portal que o conselheiro editorial do jornal Nova Democracia, o Hans Baruch, mantém. É interessante, ele faz uma matemática e ele fala, olha, desde o 8 de outubro, o Israel fala que atingiu mais de 100 bases do Hezbollah. Se isso fosse verdade, de 8 de outubro para cá, já teriam sido dezenas de milhares de bases do Hezbollah atingidas. Nesse sentido, se esses dados fossem verdade, era para aterrorizar Israel a capacidade do Hezbollah ainda em jogo. Porque como pode você atingir dezenas de milhares de bases militares do Hezbollah e eles ainda conseguirem operar da forma que tem? Então a capacidade deles é impressionante, ou vocês não atingiram dezenas de milhares. Então é interessante a gente ver
vê. Isso que a capacidade não foi tão elevada de Israel. Claro, causou dano nas fileiras do Hezbollah, isso nem o Hezbollah nega, mas o Hezbollah continua operando com muita força. Continua operando. Ali no sul, o Hezbollah tem de 70 a 80 mil combatentes. Os mísseis que lançou hoje atingiram distâncias recordes e o povo do Oriente Médio apoia cada vez mais o Hezbollah. Né? Teve até uma manifestação na Jordânia, não teve? Nessa noite, Henrico, os jordanianos, eles se mobilizaram na capital da Jordânia, Amman, para se solidarizar com o Líbano, e eles, inclusive, puxaram diversas palavras de ordem. Eu vou até tomar licença aqui para ler, porque, de fato, além de muito bonito, mostra aí o espírito de luta desses povos. Eles falam o seguinte: de Amã, a sua voz é alta e nós estamos com você, Líbano. Ó Líbano, fortaleça sua determinação. Ó Gaza, fortaleça sua determinação. Ó Cisjordânia, fortaleça sua determinação. Essa dificuldade passará. Gaza está sofrendo, Gaza está com fome. Quem pode esquecer essa traição? O manifestante pode ser visto, inclusive, numa das fotos que eles divulgaram dessas manifestações lá em Amman, um cartaz que diz o seguinte: Líbano e Palestina, uma ferida, somente um inimigo, se referindo ao Estado de Israel. Portanto, a luta do povo libanês, Henrico, ela é tão justa, ela é tão grandiosa, né, quanto a luta do povo palestino, a luta desenvolvida na Palestina. Inclusive, eles fazem questão até hoje, nos seus relatórios militares, de iniciarem falando como parte da nossa solidariedade ativa militar contra o Estado de Israel, em apoio ao nosso povo na Palestina. A gente fez essas seguintes ações militares. Então, vê aí o nível de internacionalismo, né, diante dos ataques que estão sofrendo no seu próprio território, serem capazes também de se preocupar com o que está acontecendo na faixa de Gaza, que não é menos importante, obviamente. A gente tem analisado, né, Israel diminuiu um pouco os ataques na faixa de Gaza, mas não diminuiu ao ponto de cessar esses ataques. E mesmo recrudescendo esses ataques na sua fronteira norte, o povo libanês permanece com alto espírito de solidariedade ao povo palestino. Nesse momento, e nesse sentido, né, Israel está furando aí, pelo menos, está causando danos, pelo menos, a 6 povos diferentes. O que ele pode colher agora são centenas de milhares de vinganças de 6 povos diferentes, e o Líbano, com certeza, é um deles, Henrico. Exatamente, Ana. Inclusive, tem um aspecto importante nisso também, que é essa relação da resistência libanesa com a resistência em Gaza, e é que hoje as brigadas Al-Qassam, a organização militar do Hamas, lançaram um foguete contra o norte de Israel a partir do Líbano. Então foi uma operação muito importante também, que mostra o vínculo dessas organizações, as brigadas Al-Qassam, a resistência islâmica também, que é a organização militar do Hezbollah, e foi um ataque muito significativo para demonstrar isso, né? Assim que o Hezbollah foi atacado com os pagers e com os walkie-talkies explodindo, as organizações da Resistência Nacional Palestina se pronunciaram, demonstraram solidariedade, agradeceram por todo o apoio que dão à faixa de Gaza e dão, de fato, à resistência libanesa. O movimento Ansar Allah do Iêmen também declarou apoio ao Hezbollah, falou que estava preparado para enviar centenas de milhares de combatentes até o Líbano. E aí, agora, a gente vê as brigadas Al-Qassam disparando foguetes contra Israel, só que a partir do Líbano. Isso é um fato extraordinário, é um fato fantástico do desenvolvimento dessa guerra, e que mostra, de fato, o vínculo aí dessas organizações, e que é um aspecto central aqui da análise da guerra do Oriente Médio. Tem algumas perguntas que a gente pode pensar do que vai determinar a guerra nos próximos dias. Uma delas já foi respondida, que é a resposta do Hezbollah. No final de semana estava meio certo como que o Hezbollah ia responder, o Hezbollah precisava responder, inclusive para não perder a sua credibilidade no povo libanês, que estava exigindo uma resposta. Então, esse curso já está respondido. O Hezbollah respondeu, e respondeu com força. Segunda pergunta é como que vai agir todas as forças anti-imperialistas do Oriente Médio. Se elas agem em conjunto, é o que precisa para desbaratar as forças militares de Israel, e isso é o que a gente está vendo. As brigadas Al-Qassam disparando a partir do Líbano, por exemplo, mostra essa resposta coordenada. E aí, claro, um terceiro aspecto, e esse é o que mais está em aberto, é a situação do Irã. O Irã até agora ainda não respondeu o assassinato do Ismail Haniyeh, ainda não respondeu também o próprio ferimento. É claro, quando a gente fala que não respondeu diretamente com o envio de foguetes ou mísseis ou drones do seu território.
Mas é claro que o fortalecimento do Hezbollah pelo Irã, com o envio de mais armas, mais dinheiro, é também uma resposta do Irã. Então, nesse sentido, o Irã responde indiretamente Israel, Ana. Exatamente, até porque, se a gente for perceber, além deles quererem puxar, Henrico, como você bem analisou, os Estados Unidos, né, Israel querer puxar os Estados Unidos para esse conflito mais amplo ali no Líbano, o que eles também querem ao atacar o Líbano tão frontalmente assim? Puxar o Irã também, porque puxando o Irã, obviamente, eles vão ter ali algum tipo de respaldo perante a imprensa reacionária internacional de que, olha, o Irã está agora envolvido nessa guerra, logo os Estados Unidos vai ter que atuar ali também. E é importante, isso que você falou é extremamente assim, claro e dá muito ânimo, né, para os povos oprimidos do mundo inteiro, porque se a gente for ver, os povos ali do Levante, da região do Levante, ali do sul do Estreito de Amã, né, que está ali o Iêmen, até o norte, até o Iraque, né, que nem faz fronteira com a Palestina ocupada, nem faz fronteira com Israel, todos esses povos têm lutado uma guerra uníssona, uma mesma guerra. Então são diversas frentes de batalha e respondem ao mesmo comando, que é: a gente vai derrotar o Estado de Israel. O Estado de Israel ultrapassou todas as linhas vermelhas, isso já não foi só em 7 de outubro, foi desde antes, mas todos esses povos, independente de serem palestinos ou não, eles têm tomado para si essa tarefa internacionalista de lutar ao lado do povo palestino. E realmente é surpreendente ver as brigadas Al-Qassam lançando um míssil desde o Líbano até o norte de Israel. A gente via, né, o Estado de Israel e mesmo a dita falida autoridade palestina, ou desautoridade palestina, como a gente brinca aqui no jornal Nova Democracia, falando que não existia Hamas na Cisjordânia. E após o dilúvio de Al-Aqsa, a gente viu as grandes agitações de massa na Cisjordânia, e que é muito importante da gente ver também, a gente vê a capacidade militar que o Hamas tem na Cisjordânia também, e vê hoje no Líbano também. Deixa a gente com um ânimo muito mais vivo, né, diante dessas batalhas. E é como o próprio povo jordaniano falou, né, é uma dificuldade, é uma ferida, mas essa dificuldade vai passar porque todos esses povos atacados têm aumentado a sua determinação.